Hello, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Luana Reis e se você gosta de vídeos sobre mistérios, casos reais e curiosidades, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa um curtir também agora no início do vídeo para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e para que você não perca os próximos vídeos. E se você quiser também me acompanhar nas minhas outras redes sociais, já me segue lá porque eu sempre estou postando outros conteúdos. Bom, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em São Paulo em 18 de abril de 2002 e ela era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e Alexandre Alves Nardoni. A Ana Carolina ela acabou engravidando bem cedo enquanto namorava ainda o Alexandre e naquela época o Alexandre ficou muito receoso, ele não queria que eles dessem continuidade a essa gravidez porque naquele momento ele ia entrar na faculdade de Direito. E ele achava que aquela gravidez ela não seria bem-vinda naquele momento, justamente porque ele estava nessa fase de ingressar em uma faculdade. Porém, mesmo assim, os dois seguiram com a gravidez e tiveram a filhinha deles, a Isabela Nardoni. Porém, com pouco tempo, Alexandre Nardoni e a Ana Carolina eles acabaram se separando. E naquele momento foi feito um acordo de pensão alimentícia de R$250, que o pai pagaria, no caso, para Ana Carolina, para que ela tivesse todos os cuidados com a criança. Além da pensão alimentícia, o Alexandre ele também teria direito de ver a menina a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, a Isabela ela passaria o final de semana com o pai e depois passaria os dias seguintes com a mãe e com a família da mãe. Após se separar de Ana Carolina e um tempo depois do nascimento da Isabela, o Alexandre acabou conhecendo a Ana Carolina Jatobá, onde ele teve um relacionamento e também teve mais 2 filhos juntos com ela. A Isabela, quando nasceu, ela foi de fato morar com a mãe dela e os seus avós maternos lá na zona norte de São Paulo, mas ela era muito acostumada a quinzenalmente visitar o pai, tanto o pai quanto a madrasta, agora então Ana Carolina Jatobá, e seus 2 meio-irmãos. Então essa convivência ela era bem normal, assim, bem normalizada entre o casal. No sábado do dia 29 de março de 2008, como já era de costume, a Isabela foi passar o final de semana na casa do pai, da madrasta e de seus 2 meio-irmãos. Essa rotina já era muito comum para a menina, então ela não estranhou passar o final de semana na casa do pai, mas por volta das 23h50 do sábado, da noite do sábado, a polícia e o Corpo de Bombeiros começou a receber várias ligações de diversas pessoas diferentes relatando que um assaltante teria invadido um apartamento e teria arremessado uma criança do 6º andar. As primeiras ligações recebidas pela polícia foi do morador do 1º andar e também do porteiro do prédio, que foram os primeiros a avistarem a criança caindo do 6º andar. Essa criança era a Isabela Nardoni. A criança ela caiu na parte da frente do prédio, na parte do jardim. Então, várias pessoas tiveram acesso no momento em que ela caiu, Vários moradores do prédio tentaram socorrer a criança, mas elas não sabiam muito bem o que fazer. E por causa disso, várias ligações foram feitas para a polícia e para os bombeiros. O número de ligações foi tão grande, tantas pessoas ligaram para tentar socorrer a criança naquele momento, que em poucos minutos, entre 15 e 20 carros da Polícia Militar e 3 carros do Corpo de Bombeiros chegaram ao prédio para atender aquela ocorrência. Porém, nenhuma daquelas ligações foi registrada como sendo do pai da Isabela ou da madrasta de Isabela. Ao chegar no prédio, já haviam várias pessoas ao redor da cena, ao redor da criança, e a polícia de fato encontrou a menina deitada na parte do jardim que ficava na parte da frente do prédio London, localizado em São Paulo. E nesse momento haviam vários populares, inclusive o pai de Isabela, o Alexandre Nardoni. Ele já estava naquele momento na cena, também junto com as outras pessoas, naquele primeiro momento. Enquanto a polícia, então, começava a coletar os relatos das pessoas que estavam lá diante da cena, porque como tinha sido uma criança que tinha sido arremessada e havia o relato que havia um assaltante dentro do prédio, então as pessoas elas ficaram totalmente apavoradas e começaram a fazer uma aglomeração lá na parte da frente do prédio. Então os policiais eles começaram então a coletar os primeiros relatos de quem estava lá. Enquanto isso, os paramédicos que chegaram, eles começaram a fazer os primeiros atendimentos à Isabela, mas já era tarde demais. Ao ser questionado pela polícia sobre o que tinha de fato acontecido com a criança, por que a criança tinha sofrido aquele acidente, o Alexandre ele passou a contar a história que todo mundo estava contando naquele momento.
né? Porque naquele momento o que sabia-se é que o prédio tinha sido invadido por um assaltante, o assaltante teria entrado dentro do apartamento da família Nardoni e teria jogado a menina da janela do 6º andar. Então foi exatamente essa história que o pai de Isabela contou para a polícia naquele primeiro momento. Então, enquanto os policiais eles começavam as investigações e a perícia, né, em busca daquele suposto assaltante que tinha invadido o prédio, a Ana Carolina Jatobá, ela foi com os familiares delas para Guarulhos, junto com as crianças, e o Alexandre Nardoni foi junto com seu pai para Santa Casa, que foi o hospital onde a Isabela foi levada já sem vida. Então, algumas horas depois de resolver os trâmites da questão da Isabela lá no hospital, o Alexandre Nardoni ele voltou para o prédio e procurou a delegada para saber se o ladrão havia sido encontrado, como é que estava o status da investigação naquele momento e também se ele poderia subir no apartamento para pegar algumas roupas, uma vez que ele acabou saindo sem pegar nenhum pertence, né, para passar os próximos dias. E aí a delegada disse que não foi encontrado nenhum assaltante, nenhuma pessoa suspeita naquele momento tinha sido detida e também ele não poderia entrar no apartamento porque a perícia já tinha iniciado. Então, como era uma cena de um crime, ele não poderia adentrar lá no apartamento para tirar nenhuma peça que ele gostaria, né? Não poderia pegar roupa, não poderia pegar nada, justamente porque estava nessa fase de perícia. Durante o processo de investigação, a polícia então pegou todos os registros e ligações de todas as pessoas que tentaram alguma ajuda, né, para a polícia no momento em que a menina se acidentou, e eles notaram que não tinha nenhum registro nem do Alexandre, nem da Ana Carolina Jatobá pedindo ajuda, né, pedindo socorro para Isabela no momento em que ela se acidentou. Então, o Alexandre Nardoni ele foi questionado pela polícia, o fato dele não ter ligado para a polícia, não ter ligado para o socorro para tentar salvar a menina, e ele simplesmente disse que na família dele eles não eram acostumados a envolver a polícia no primeiro momento, eles tinham o costume de avisar os familiares, tanto é que eles avisaram os familiares do ocorrido e que eles não gostavam de envolver a polícia em questões de família. Eles mesmo assim foram confrontados, tanto ele quanto a Ana Carolina Jatobá, sobre o fato deles não terem ligado para a polícia mesmo depois de avisar os familiares sobre o que tinha acontecido com a menina. E eles simplesmente disseram que não acharam que era importante naquele momento, eles não tinham pensado naquilo naquele momento. Então, eles acharam que era suficiente avisar os familiares e que talvez não tinha tanta necessidade de chamar a polícia ou algum socorro para a criança. Durante o processo de investigação, algumas inconsistências foram encontradas dentro da cena do crime, que seria o apartamento. Então, de acordo com os peritos que analisaram o caso, assim que eles entraram no apartamento do casal, já foram encontradas diversas evidências que não batiam exatamente com aquela história que eles tinham relatado lá no início. Isso porque mesmo eles alegando que havia tido uma invasão dentro do apartamento e naquele momento provavelmente a criança teria sido agredida e jogada lá de cima, não havia nenhuma evidência de que a porta tinha sido arrombada. O que era bem estranho para os peritos, porque provavelmente se um assaltante entrasse e tentasse invadir algum apartamento, teria forçado a porta de alguma maneira e teriam, né, evidências de que houve uma entrada forçada naquele apartamento, o que não foi o caso durante lá a investigação da cena. Além disso, não faltava nada entre os pertences do casal e também não tinha nenhuma evidência que alguém teria entrado e procurado, né? O que seria uma ação muito mais comum de alguém que nunca teve acesso a um determinado local. Se um ladrão entra em um apartamento, muito provavelmente ele vai buscar coisas de valor e nesse decorrer de busca, né, provavelmente alguns móveis seriam quebrados, teria alguma bagunça, mas isso não foi constatado durante a perícia. Apesar de que os peritos identificaram que o apartamento estava muito bagunçado, mas não era uma bagunça característica de alguém procurando algo de valor. Durante a perícia também foi encontrada uma fralda que ela estava recém-lavada, junto com outras fraldas que estavam sujas. Isso acabou gerando uma estranheza para a polícia, porque eles ficaram sem entender por que aquela fralda tinha sido lavada enquanto as outras estavam sujas. Porque não é tão comum, geralmente se alguém vai lavar as fraldas do bebê, já lava tudo de uma vez. E não foi o caso, só tinha apenas uma fralda que estava lavada. Além disso, durante a perícia também foi constatado que a tela de proteção do quarto que foi cortado e por onde a criança foi arremessada, provavelmente tinha sido cortada de forma proposital, mas que não tinha sido feito pela criança, porque uma menina de 5 anos não teria força e nem habilidade para fazer os cortes que foram feitos naquela rede.
Então, depois de várias inconsistências encontradas dentro do apartamento, junto com a história que foi contada, o casal foi então levado para a delegacia para prestar mais depoimentos sobre o que de fato aconteceu naquela noite. Então, durante o seu depoimento, o Alexandre Nardoni, ele relata que naquela noite, assim que eles chegaram em casa, ele deixou a esposa e os 2 filhos dentro do carro e foi levar a Isabela no colo, porque ela já estava dormindo, para deixá-la dormindo lá no apartamento. E assim que ele subiu, ele deixou ela no quarto e desceu para buscar as outras 2 crianças e a esposa. Nesse meio tempo que ele desceu e subiu novamente com as crianças, ao entrar no apartamento, ele percebeu que a grade de proteção havia sido cortada e que a criança já havia sido arremessada. Então ele relata que muito provavelmente nesse período em que ele deixou a Isabela e desceu para pegar a esposa e as outras crianças, foi o exato momento em que o assaltante entrou no apartamento, rasgou a tela e arremessou a Isabela do 6º andar. A polícia então começa a questionar o casal, tanto ao Alexandre quanto a Ana Carolina Jatobá, se eles têm em mente alguma pessoa que poderia ter tido a intenção de fazer isso com a criança, e eles relatam como suspeito um dos funcionários do prédio, da limpeza, porque eles relatam que ele frequentemente olhava estranho para Isabela e que provavelmente ele poderia ter feito isso com ela nesse momento em que eles deixaram ela sozinha. Durante 2 dias de investigação, desde o momento em que a criança foi encontrada pela polícia, 23 outras pessoas prestaram também depoimentos para a polícia. Entre esses depoimentos que foram coletados pela polícia, um dos pontos observados é que os vizinhos relatavam que o casal brigava muito e tinha muita agressão e palavrões durante essas brigas. Um dos pontos que os vizinhos também relataram é que o motivo das brigas geralmente era sobre ciúmes a respeito da Isabela ou da mãe da Isabela por parte da Ana Carolina Jatobá. Durante o relato, eles também contam que assim que eles chegaram no apartamento e perceberam que a Isabela tinha caído do 6º andar, eles desceram todos juntos, inclusive com as crianças, para tentar socorrer a Isabela. Mas essa versão ela foi rapidamente desmentida pelo porteiro, porque no momento em que a criança caiu, o porteiro foi o primeiro que viu a cena. E naquele momento, ele disse que apenas o Alexandre estava lá junto com a criança. A Ana Carolina ela não estava e muito menos as outras crianças estavam com eles. Um outro fato que confronta essa história de que todos desceram para tentar socorrer a Isabela é que 30 segundos antes da primeira ligação para a polícia daquele porteiro e do morador do 1º andar, a Ana Carolina Jatobá já tinha ligado para o pai e para o sogro. E durante esses 30 segundos não tinha tempo hábil de ela descer com as crianças junto com o Alexandre, tentar socorrer a Isabela, como eles haviam dito, e ainda assim ligar para o pai e ligar para o sogro. Então, como não havia tempo hábil para fazer todas essas ações, essa história ela foi confrontada imediatamente pela polícia. Durante os depoimentos, eles também foram confrontados sobre o fato de não ter nenhum sinal de arrombamento na porta do apartamento. E então a Ana Jatobá ela começa a mudar um pouco a versão. Ela diz que não tem sinais de arrombamento porque muito provavelmente foi algum funcionário ou mesmo o porteiro, que teria acesso a uma cópia da porta que teria acessado então o apartamento no momento em que eles não estavam lá. Só que essa história ela foi rapidamente confrontada pela polícia, porque recentemente eles haviam mudado o modelo da porta. Então não tinha nenhuma possibilidade de que outra pessoa tivesse uma cópia daquela nova porta e tivesse entrado naquele momento. Então a Ana Jatobá ela muda mais uma vez a versão e diz que lembra que perdeu a chave cerca de 15 a 18 dias atrás do ocorrido e que provavelmente foi alguém que passou na rua, que encontrou a cópia da chave, conseguiu acessar o apartamento e jogou a menina lá de cima. Então, na madrugada do dia 31 de março, o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá foram então liberados pela polícia depois de mais de 24 horas de depoimentos. Durante o período da perícia, foram utilizados alguns reagentes para tentar identificar manchas de sangue dentro do apartamento. E ao aplicar esse reagente, foram identificadas algumas gotículas de sangue na entrada do apartamento, onde essas gotículas de sangue elas tinham uma distância de algo que se aproximava ao passo de uma pessoa adulta. E que essas manchas de sangue elas tinham sido limpadas de forma bem irregular. Então houve uma tentativa de limpar aqueles pontos de sangue dentro do apartamento. A trajetória das manchas de sangue ela iniciava na porta do apartamento e finalizava na porta do primeiro quarto, o que indicava que muito provavelmente alguém teria entrado machucado dentro do apartamento naquela noite.
Então os peritos passam então a investigar toda a trajetória que foi feita pela família desde que eles chegaram no prédio. Então todos os andares foram investigados, o elevador foi investigado, parte da garagem foi investigada, onde provavelmente eles haviam passado, para tentar encontrar mais resquícios de sangue. Inclusive o carro da família também foi colocado para a perícia, porque eles relataram que haviam chegado naquela noite com aquele carro e também poderiam encontrar alguma evidência de que alguém havia sido machucado lá dentro do carro. Além do sangue encontrado na trajetória da entrada do apartamento até o primeiro quarto, também foi encontrado uma poça maior de sangue perto do sofá, o que gerou uma estranheza para os peritos, porque inicialmente eles não conseguiam identificar o que de fato teria acontecido para naquela situação, naquele ponto específico, ter uma poça maior de sangue. Além das marcas de violência encontradas no corpo da menina, no dia 1º de abril saem então os primeiros laudos do IML, que apontam indícios de que a menina sofreu asfixia, isso porque ela estava com a língua para fora, os lábios estavam roxos, ela também tinha marcas no pescoço, bem característicos de quem sofreu asfixia, e essa asfixia muito provavelmente aconteceu antes mesmo dela cair do 6º andar. Quando ela chegou na necrópsia, os legistas até desconfiaram que de fato ela não tinha caído do 6º andar, porque ela não tinha tantas fraturas como se é esperado de alguém que cai dessa altura. Porém, a menina ela tinha um corte na testa e ela também tinha muitos hematomas por todo o corpo. Durante a necrópsia também foi constatado que a menina havia sofrido uma queda sentada. Isso porque ela tinha uma fratura no punho, que geralmente acontece quando a pessoa tem um reflexo de sentar e coloca a mão para tentar se apoiar, e é nesse momento em que ocorre a fratura. E uma fratura no isquio, que é uma fratura bem característica de quem cai sentado. Então, muito provavelmente, essa queda foi antes dela cair do 6º andar, porque ela ainda estava viva. Só tem essa fratura característica do punho quem tem esse sentimento de reação quando se vai cair, né? Então, você cai sentado e bota o braço, e foi justamente o que aconteceu com a Isabela, né? Provavelmente, na hora que ela caiu sentada, ela colocou o braço, e aí fraturou tanto o braço quanto o isquio nesse momento da queda. E que essa queda ela foi realmente antes da queda do 6º andar, porque se ela tivesse caído do 6º andar sentada, ela teria muito mais fraturas, principalmente na coluna. A polícia, então, começa a tentar reconstituir a cena de tudo o que aconteceu, junto com todas as evidências que foram coletadas, os sinais dentro do apartamento, os sinais encontrados na Isabela, e eles chegaram na seguinte conclusão. Isabela supostamente havia sido agredida por Ana Carolina Jatobá dentro do carro, o que resulta no corte que foi encontrado na testa. Então, algumas marcas de sangue também foram encontradas dentro do carro, o que corroboram ainda mais essa ideia de que a menina foi agredida já dentro do carro pela Ana Carolina Jatobá. E ela foi agredida pela Ana porque, diante da disposição das pessoas que estavam no carro, era a pessoa que teria algum alcance na menina para gerar esse tipo de corte na testa dela. Não se sabe muito bem se o corte foi proposital ou se foi para tentar parar as crianças, acalmar as crianças que estivessem chorando ou algo desse tipo, mas em algum momento esse corte aconteceu. Então, ao chegar ao estacionamento, muito provavelmente o pai, o Alexandre Nardoni, ele pegou a Isabela, né, que estava chorando, muito provavelmente pelo corte que tinha recebido na cabeça. Ele pega uma fralda, estanca o corte e leva a menina no braço até o apartamento. Durante toda essa trajetória, muito provavelmente, ele estancou tanto o corte quanto tampou a boca da criança para que ela não chorasse, não gritasse, não chamasse atenção durante todo esse percurso. Isso também justifica o fato de não ter manchas de sangue na trajetória entre o carro e o apartamento. Existiam manchas de sangue dentro do carro, característicos daquela agressão que ela sofreu, e existiam manchas de sangue dentro do apartamento, mas nessa trajetória não foi constatado em nenhum local outras manchas de sangue. Então, logo ao entrar ao apartamento, o Alexandre Nardoni ele teria tirado a fralda do machucado da menina, da cabeça da menina, o que justificariam aquelas gotas logo na entrada do apartamento, e posteriormente ele teria arremessado a menina no chão, próximo ao sofá, o que justificaria também a lesão no punho e no isquio e também a quantidade maior de sangue naquela região. Nesse momento, a polícia acredita que a Isabela lá caiu sentada e ela juntou assim as pernas na frente do corpo, muito provavelmente por causa da dor,
Isso porque tinha algumas gotas de sangue também na calça dela e tinha vômito na blusa e na calça, o que só justificaria se ela realmente estivesse sentada ou em pé. Como teve essa lesão no isquio e no punho, então entende-se que ela estava de fato sentada, abraçadinha assim nas pernas, e também justifica a quantidade maior de sangue, porque muito provavelmente a testa ficou sangrando no momento que ela ficou abaixada. Posteriormente, então, a Isabela ela foi asfixiada, muito provavelmente pela Ana Carolina Jatobá, simplesmente para calá-la. Muito provavelmente ela estava sentindo muita dor naquele momento, tanto do corte quanto da lesão no punho e na lesão da queda em si. Então, provavelmente ela estava chorando muito, as outras crianças devem ter ficado agitadas também, e numa tentativa de calar a Isabela, ela teve a ação de asfixiar a menina. Em seguida, então, vendo toda aquela situação, o pai, o Alexandre Nardoni, ele teria pego a Isabela, teria rasgado a tela de proteção e teria jogado a menina lá do 6º andar. A perícia também constatou que foi o Alexandre que jogou a Isabela, porque dentro da bagunça lá do apartamento foi encontrada uma camisa, e essa camisa estava cheia de marcas que eram provenientes da sujeira da grade de proteção da janela que havia sido cortada. Então, muito provavelmente, quando ele pegou a criança para jogar lá de cima, ele se encostou na grade e ficaram aquelas marcas. A Isabela também ela foi jogada primeiro pelo braço esquerdo, ele soltou primeiro o braço esquerdo e depois o braço direito, e a menina ela fez um movimento lateral. Isso foi constatado porque ficaram as marcas da menina na parede do prédio assim que ela caiu do 6º andar. Para confrontar ainda mais a história inicial do casal de que alguém havia entrado no apartamento, os peritos também descobriram que eles tinham colocado recentemente, naquele dia, para ser mais exato, um rastreador, onde esse rastreador ele marcava exatamente o momento em que o motor do carro havia sido desligado naquela noite. E durante essa perícia, a polícia identificou que o tempo que levou para o motor parar no estacionamento até a primeira ligação para a polícia, no momento em que a menina caiu lá no jardim do prédio, demorou cerca de 12 minutos e 26 segundos, o que difere totalmente da história do casal de que o Alexandre Nardoni teria levado a Isabela primeiro, em seguida teria descido para pegar a esposa e os 2 outros filhos e subido novamente, e aí sim eles teriam notado que a Isabela teria caído. Toda essa trajetória ela teria somado no mínimo cerca de 19 minutos, então não teria como eles terem feito toda essa trajetória em menos de 12 minutos, como constata ao momento em que o motor foi pausado e o momento em que a criança caiu na frente do prédio. Então, no dia 31 de março, a Isabela ela foi enterrada, e no dia 3 de abril, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni eles receberam prisão preventiva. No dia 18 de abril, data que Isabela faria 6 anos, o casal, então, é indiciado por homicídio. No início de 2009, 4 desembargadores, então, decidem que o casal passará por júri popular. Após 2 anos da morte de Isabela, o casal é condenado por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos de prisão, 1 mês e 10 dias, pelo agravante de ser o pai da vítima, enquanto Ana Carolina Jatobá recebeu uma pena de 28 anos e 8 meses, ambos em regime fechado. Em julho de 2017, Ana Carolina Jatobá ela consegue uma progressão da pena para seguir em regime semiaberto. O Alexandre também consegue essa progressão na pena dele, mas foi em abril de 2019. Então eles teriam o direito de trabalhar fora da prisão e algumas saidinhas temporárias durante o ano. Porém, em 23 de junho de 2020, Ana Carolina Jatobá perde esse direito do semiaberto porque ela foi flagrada em videoconferência com seus filhos. Então, ela acabou perdendo esse direito, né, essa progressão dentro da pena dela. Então, ela segue agora no regime fechado. Bom, esse foi um dos casos mais importantes que já aconteceu no Brasil. É um caso extremamente famoso. Primeiro porque ninguém acreditava inicialmente que o pai e a madrasta teriam feito aquele crime com aquela criança. Era uma criança super indefesa. A Isabela ela tinha apenas 5 anos quando aconteceu. Então, por mais que ela estivesse fazendo bagunça ou estivesse chorando, nada justifica o que aconteceu com aquela criança, né? E a polícia ela foi muito eficiente durante essa investigação, porque conseguiu preservar a cena do crime e vários pontos que foram importantes para a resolução desse caso foram destacados, como, por exemplo, a necrópsia identificando vários pontos na Isabela que não
coincidiam com a história que havia sido contada, que ela havia apenas ter sido jogada lá do sexto andar, e outros pontos na cena do crime, como, por exemplo, a fralda que foi encontrada, as gotas de sangue, as marcas na camisa que foi utilizada para jogar a criança lá do sexto andar. Então foram vários pontos que serviram de fato para encontrar os verdadeiros assassinos. É um caso realmente muito famoso, é um caso que comoveu muitas pessoas e que ficou muito tempo na mídia até que realmente fosse solucionado. Bom, se você gosta de vídeos sobre mistérios, casos reais e vídeos também de curiosidades, não esquece de se inscrever aqui no botãozinho vermelho para não perder os próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o joinha porque me ajuda muito. E me segue também lá nas minhas outras redes sociais porque eu estou sempre postando outros conteúdos. É isso e eu te espero no próximo caso.